Glória a Deus. É com muito prazer que eu cumprimento a amada igreja presente com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Toda honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Também eu cumprimento os irmãos que estão em casa com a gloriosa paz do nosso Deus. Aleluia. Como já foi dito aqui pelo nosso dirigente, pelo nosso irmão que leu aqui a leitura inicial. Aleluia, estamos aí no novo ciclo, né? Em novos estudos. E nessa feita nós estamos estudando nesse trimestre, né? É a terceira revista neste ano que estamos estudando. Aleluia, e são ensinos que vêm diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Aleluia. Nossa lição desse trimestre tem como tema o governo divino em mãos humanas. Olha só, irmãos, é muito forte o tema do nosso estudo desse trimestre. O governo divino. Já pensou, irmãos? Um Deus todo-poderoso, criador de todo esse universo, desse planeta, entregar suas riquezas na mão de homens, meros mortais, né? Falhos e cheio de erros. Aleluia. Mas esse é o nosso Deus que servimos e adoramos. Lição de hoje, como foi dita, é a lição de número 2. Os irmãos que estão acompanhando aí a nossa lição, creio eu que está aí no nosso grupo daqui de Vila Franca, né? E a lição de número 2 que tem como título o nascimento de um líder profético em Israel. Então nós vamos aprender aqui sobre o nascimento de Israel, de Samuel. Vamos aprender aqui, aleluia, como se comportavam seus pais. Vamos aprender aqui o início da caminhada de um grande líder, que foi o profeta Samuel. Aleluia. Já está ali no nosso telão a nossa lição, e também embaixo tem o nosso textuário. Eu vou ler o textuário que já foi lido aqui também, mas convém nós lermos para nós meditarmos um pouco aqui no nosso textual. Diz assim: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Aleluia. Então, aqui é um versículo da nossa leitura bíblica, que foi feita aqui pelo nosso diácono Danilo. Aleluia. Quando Ana pede Samuel a Deus, nós sabemos que Ana estava aflita, estava em um momento difícil. Todos nós conhecemos a história, lição passada falou um pouco, aleluia. E podemos ver que aqui nesse versículo, no versículo 20, Ana já tem recebido a bênção do Senhor, tem recebido o milagre, porque Samuel foi um milagre entregue pelas mãos de Deus. Então, o nosso textuário diz que Ana concebeu e teve um filho. Interessante que Ana, aleluia, pediu um filho homem, um varão. Se você vê na leitura, ela diz: Senhor, se lembrares da tua serva e conceder à tua serva um filho homem. Olha aí. Que oração, né, irmão? Interessante. Um filho homem. Então ela estava pedindo um varão para Deus. E Deus, todos nós conhecemos que Deus ouviu a oração de Ana, a oração que veio do profundo da alma, do coração. Amém? Verdade prática diz: o surgimento de pessoas vocacionadas, como Samuel, pode ser um resultado de oração, consagração e ensino dos pais no lar. Então também nós vamos falar aqui também da família de Samuel, aonde Samuel viveu, como os pais de Samuel se comportavam no meio da sociedade, e o que eles faziam, e quem era o seu pai. Então sabemos que Deus, irmãos, é um Deus soberano, um Deus que tem todo o poder. Vamos se dizer que Ele é um Deus santo e poderoso. E o nosso Deus, Ele não chama qualquer um.
para se entregar essas riquezas nas mãos dele. Ele não chama qualquer vaso rachado, desconcertado, não. Para receber as preciosidades de Deus, o vaso precisa estar limpo, o vaso precisa estar, aleluia, bem feito, para receber aquilo que Deus tem. Então, para nós receber, para os nossos filhos, já vamos aprendendo que Ana, ela consagrou, nós vamos ver daqui mais à frente, que ela consagrou Samuel muito antes de Deus ter abrido a sua madre, né? Ela faz um voto ao Senhor e diz: se me deres um filho homem, um varão, eu entregarei de volta para ti. Então, Samuel já nasceu com promessas de Deus para aquela época, com promessas de Deus para aquele povo. E a nossa lição, irmão, ela é uma lição para que nós venhamos rever a história, aprendermos e discutir sobre como eles se comportavam na época e também para aplicar em nossas vidas, porque não adianta nós só aprendermos a história, também temos que aplicar em nós, nos nossos dias. Então, para aplicar em nossos dias, eu creio que Deus, Ele está levantando homens, mulheres, jovens, aleluia, adolescentes, para esta grande obra, porque Deus ainda é o mesmo lá do passado, aleluia, como Ele levantou Samuel no meio de uma sociedade que estava corrompida, aleluia. Os sistemas estavam todos corrompidos, o sistema religioso, nós aprendemos na lição passada, o sistema religioso, moral, aleluia, estava todo corrompido naquela sociedade que Samuel nasceu, mas Deus levantou Samuel para fazer a diferença, e eu creio que Deus está levantando homens e mulheres para fazer a diferença nesses últimos dias, amém? Glória a Deus. A nossa leitura bíblica, aleluia, foi lida aqui pelo diácono Danilo, é uma leitura bem extensa, aleluia. Nosso ponto central diz assim: Deus chama pessoas no ambiente, olha aí que interessante, né, irmãos? Já no nosso ponto central nós podemos ver que Deus, Ele tem um cuidado especial, um cuidado amoroso por famílias, por homens e mulheres que se entregam verdadeiramente aos cuidados de Deus, na nossa época, aos cuidados do Espírito Santo, para que Deus venha levantar homens e mulheres. Então, Deus chama pessoas, Deus chama homens, Deus chama mulheres do meio do ambiente familiar que adora e exalta o nome santo do Senhor. Nossa introdução diz assim: antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. 1 Samuel 1:11. Nesta lição, veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor e por isso foi grandemente abençoado. O nosso objetivo é que, a partir desta lição, você e o seu lar seja grandemente abençoado. Vale a pena criar os nossos filhos no temor do Senhor, que eles não se afastarão da casa de Deus. Então, a nossa introdução já vem falar grandemente conosco, e aqui no início, diz que antes, como eu falei ainda agora, antes de Samuel nascer, ele já estava entregue nas mãos de Deus, já era um projeto que não tinha nem fecundado ainda no ventre da sua mãe, olha só, irmãos, já era um projeto, porque o nosso Deus, nós sabemos que Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, em todas as épocas, está no futuro, está no meio, está no passado, Ele conhece tudo, aleluia. Então ele já via a grandeza desse líder para Israel, ele já estava vendo
aleluia, os feitos de Samuel para o povo de Israel. Então, ele já era consagrado a Deus, muito antes de nascer, muito antes de ser concebido de Ana. Aleluia. Jeremias, capítulo 1, verso 5 diz: antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Olha só. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia. Eu creio, irmãos, que Deus está levantando profetas compromissados, aleluia, com a palavra de Deus, com a maior profecia que nós temos na terra. Deus, nesses últimos dias, está levantando homens e mulheres compromissados com a maior profecia que nós temos em mão, que é a palavra de Deus, aleluia. Deus está levantando crianças, jovens, adolescentes, ou melhor, Deus está levantando o teu filho, você que está em casa ouvindo nós, Deus está levantando, aleluia, o teu filho, a tua filha, para ser grande, aleluia, para pregoar a palavra, para ensinar, para dizer que Jesus salva, cura e liberta. Aleluia. Veremos que esse homem tinha tudo a seu favor, por conta da sua família, irmão. Nós vamos ver mais na frente como a família de Samuel se comportava perante o nosso Deus. Olha só o objetivo. O nosso objetivo é que, a partir desta lição, você e o seu lar seja grandemente abençoado. E eu creio, irmão, você que está nos ouvindo, você que chegou até aqui, neste lugar, para ouvir a palavra de Deus, para aprender, para se alimentar da palavra de Deus, você e o seu lar será ricamente abençoado a partir desta lição. Amém? Vale a pena criar os nossos filhos no temor do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. Olha só, irmãos, que vale a pena. Os meus filhos já nasceram nessa correria da casa de Deus, graças a Deus, aleluia. Muitos não tiveram esse privilégio, irmãos, mas os nossos filhos, eles têm, como Samuel teve, aleluia, a oportunidade de crescer em meio ao ambiente de fogo do Espírito Santo. Amém? Você filho, você jovem, adolescente, agarre essa oportunidade com força, porque muitos não têm esse privilégio que você tem. Muitos não têm essa oportunidade, aleluia, de estar na casa do Senhor para assim adorar. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, vamos ensinar os nossos filhos, aleluia, no caminho que se deve andar, porque eu creio, como diz aqui em Provérbios, ele nunca vai se desviar do caminho do Senhor. Vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico. Aleluia. O primeiro tópico tem um título como o ambiente familiar de Samuel. Então agora nós vamos aprender aqui o ambiente familiar do profeta Samuel. Aleluia. Primeiro subtópico diz: onde Samuel nasceu? Uma pergunta. No capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje: conflitos e maus tratos, poligamia, rivalidade entre irmãos e oposições entre pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Tais feitos, porém, não anularam o projeto de Deus na família de Samuel. A Bíblia diz que Elcana, pai do jovem juiz, sacerdote e profeta, era levita da família de Coaté, um homem de elevada posição social e chefe da família de Zofim, que deu origem ao nome da aldeia, Ramataim de Zofim, que significa altitude ou elevação dupla, e isso por causa de Ramá, elevação. Foi em Ramá que Samuel nasceu, viveu e morreu.
Assim como seu pai Elcana, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim. Então, irmão, aqui em cima, no capítulo 1, como diz a nossa lição, nós podemos ver que Samuel, o lar de Samuel, não era diferente dos demais lares. Podemos ressaltar aqui que Elcana era um levita. Então era um homem que descendia da família, aleluia, dos nossos patriarcas, de Jacó. E descendia da família de Levi, porque a família de Levi, ela foi separada para um trabalho específico de adorar, exaltar o nome do Senhor, viver na casa de Deus todos os dias de sua vida. Então, além de ele ser levita da casa do Senhor, levita, vindo da linhagem levítica, ele era homem, assim como eu, como você, assim como vocês pais que estão aqui, ele era. Então não era diferente a família de Samuel. Como diz aqui na lição, tinha os conflitos, vamos se dizer assim, conflitos diários, conflitos semanais, conflitos que duravam. Nós podemos ver aqui que o conflito de Penina com Ana durou há mais de 10 anos, se nós formos ver a história. Então, irmão, era uma família como a nossa família, com os seus acertos e com os seus defeitos, com os seus acertos e com os seus erros. Mas mesmo assim, aqui diz, aqui na nossa lição, que tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Samuel. Amém, irmãos? Não anularam o projeto de Deus. Isso quer dizer o quê? Que mesmo os pais sendo falhos, mesmo a mãe, aleluia, mesmo sendo uma mulher de oração, uma mulher forte, como diz a Bíblia de Ana, mesmo vivendo no meio da sua família, em meio de contendas, mas Deus, para cumprir a sua promessa, aleluia, Ele fez com que esse projeto que era Samuel não se acabasse, não se exterminasse, aleluia. E nós podemos ver que Samuel se tornou um grande homem de Deus, um grande juiz, um grande profeta naquela nação, naquela época. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui para nós nessa lição? Eu quero dizer que mesmo com suas falhas, com os seus erros, Deus tem projeto para a sua casa, para a sua família, para a sua parentela. E o projeto maior que Deus tem é a salvação de todos. Quem crê que Deus, aleluia, vai salvar toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua parentela, os seus irmãos, sua mãe, seu pai, eu creio, irmão, e quem crê glorifica e exalta esse Deus. Aleluia. As nossas fraquezas não anulam o projeto de Deus. Amém? Aleluia. Aqui embaixo diz que a Bíblia diz que Elcana, pai do jovem Samuel e sacerdote profeta, era levita. Então ele já nasce num ambiente que nós vamos ver daqui mais à frente, que era uma família piedosa. Era uma família que adorava o nome santo do Senhor. Era uma família que fazia votos com Deus, desde o seu pai. O exemplo é o cabeça da casa. Desde seu pai, a Bíblia diz que Elcana, ele fazia votos. E todo ano, ele ia entregar o voto que ele fizera com Deus. Aleluia. Então ele era um levita, o pai de Samuel. Que maravilha, irmãos. E eles viviam aqui. É muito interessante falar também aqui da aldeia. O significado da aldeia, Ramataim de Zofim, que significa altitude ou elevação dupla. Olha que interessante, onde eles viviam. Por conta da cidade de Ramá, a cidade tinha um significado de elevação. Ramataim de Zofim teve elevação dupla. Nós vamos ver na lição que Elcana,
ele dava a porção dupla por ano. Então eles tinham um costume, eles viviam uma cidade de elevação dupla, e talvez adoravam, exaltavam o nome do Senhor com dupla adoração. Nesta noite, irmãos, eu te convido a adorar esse Deus com dupla adoração. Exalta Ele, glorifica, dê 2 glória, dê 2 aleluia, aleluia, glorifica Ele 2 vezes, porque Ele merece, irmãos. O nosso Deus, Ele merece ser exaltado, e Ele está de prontidão para receber a tua adoração, o teu louvor. Aleluia. Aqui no final podemos ver que Samuel também era levita, porque ele vinha da linhagem de Levi. Diz assim como Elcanas, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim, onde os levitas viviam. Aleluia. É uma lição muito rica, irmãos. Você que não teve a oportunidade, porque aqui nós só traz o resumo do que nós estudemos. Você tiver a oportunidade, você que não leu ainda a lição, porque eu sei que tem muitos que não lê, só vem para a casa do Senhor e ouve aqui. Eu peço que você leia a lição para você aprender, para Deus falar mais e mais do que Ele tem falado aqui em cima do púlpito com a igreja. Amém? Subtópico número 2. A bigamia presente. Diz assim, o autor do livro de Samuel pontua que Elcana tinha 2 mulheres. Uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Mateus 19, 5 e o versículo 6. Embora fosse tolerado pela lei, alguns homens na Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas. Abraão, Jacó, Gideão, Davi e Salomão. A prática comprometedora de Elcana trouxe problemas para si e para sua mulher, Ana, a quem amava, pois Penina provocava sua rival, visto que ela tinha filhos, mas Ana não. Crê-se que o casamento de Elcana com Penina se dera por causa da esterilidade de Ana. Por vezes, nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria de um dos cônjuges. Por isso é imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se com o outro em amor e pedindo sabedoria do alto para a solução de conflitos. Irmãos, como nós estudamos anteriormente, aleluia, sobre essa prática que a lei ela permitia, né? Mas para os nossos dias, eu quero dizer para os irmãos que essa prática é totalmente pecaminosa aos olhos do nosso Deus, aos olhos do Espírito Santo. Então todos já ficam sabendo que a lei nos nossos dias não ampara isso, viu, irmãos? Aleluia. Então o autor de Samuel pontua que Elcana tinha 2 mulheres. Uma prática que feria o princípio bíblico. Lá no princípio já feria, irmãos. Então o que podemos dizer dos dias de hoje? Que vivemos na era da graça. Era que o nosso Senhor nos presenteou com o Espírito Santo. Podemos ver que Deus, como diz aqui a lição, não era de acordo com essa prática de ter mulheres. Deus era de acordo em ter uma só pessoa, porque a Bíblia diz lá no princípio que o homem deixaria sua mulher, o seu pai e sua mãe, e se ajuntaria com sua esposa, e eles se tornariam uma só carne. Olha o projeto de Deus para a família. E esse projeto é desde o princípio. E este princípio de Deus, aleluia, mesmo que a lei amparasse, que tivesse, na época, os homens tivessem 2 mulheres, mas não agradaram a Deus. Podemos ver que aqui a nossa lição diz que os poligamos
mas tiveram consequências gravíssimas. Se nós formos ver a história dos nossos patriarcas, eles tiveram mulheres, tiveram as concubinas, mas tiveram que passar provações, tiveram que passar lutas, guerras, pelejas e batalha por conta dessa prática. E Elcana, ela tinha 2 mulheres. Aqui, no meio da nossa lição, diz: crê-se que o casamento de Elcana com Penina dera por causa da esterilidade de Ana. Então, eu estava lendo um comentário sobre isso aqui, e o comentarista dizia que Penina foi mulher de Elcana por conta de Ana. Tem um comentário que fala aí, que eu estava pesquisando. Porque na época, ela já tinha o entender da história das suas avós, e via que quando elas eram estéreis, ela pegava a sua escrava e dava para os seus maridos para ter filhos. Então, podemos entender que Ana também, como já era um costume, como Ana, o primeiro ano não teve filho, o segundo ano não teve filho, a lei dava até o 5º ano para a mulher ter filho. Se ela não tivesse filho, o marido podia abandonar. Era uma mulher que vivia no meio da sociedade rejeitada, se nós formos ver a história. Era uma mulher que vivia no meio da sociedade mal falada, porque o desejo da mulher naquela época era de ter a sua família e gerar filho, dar frutos. E uma mulher que não dava frutos na época era uma mulher rejeitada, mal falada. Era uma mulher que diziam para ela assim: essa mulher pecou, é penosa, por isso que Deus o castigou. Era um castigo que na época sondava. Mas não, nós aprendemos na palavra de Deus, aqui no livro de Samuel, que Deus cerrou a sua madre, o dono de tudo, irmãos. Ele que faz, Ele que abre, é Ele que dá oportunidade, é Ele que tira, é Ele que levanta, é Ele que abate. Então, podemos entender que foi Deus que fechou a madre de Ana, para que viesse o projeto de Samuel para se cumprir na terra. Aqui no final diz: por vezes nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria. Então, irmão, tem muitos lares que estão num abismo espiritual, num abismo moral, num abismo prestes a explodir, a se separarem. Por quê? Porque não tem prudência e nem sabedoria. E a maior sabedoria que um lar pode ter é a sabedoria que vem do alto, como diz aqui a nossa lição. Pedindo sabedoria do alto, lá no final. E pedindo sabedoria do alto para a solução de conflitos. Então, irmãos, precisamos entender na palavra de Deus que o Espírito Santo ao qual nós servimos e adoramos, ele tem a solução para resolver os problemas de todos os lares na época que vivemos. Amém? E eu creio que nesta noite, através dessa lição, o Espírito Santo está entrando em lares e está resolvendo problemas que se geraram por falta de sabedoria, por falta de prudência. Aleluia! Mas eu te convido hoje a entregar o problema na mão do Senhor, Espírito Santo, na mão desse Deus que pode resolver todos os problemas conjugais, todos os problemas das famílias. Amém? Vamos passar, irmãos. Subtópico número 3, uma família piedosa. Apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subia toda a casa do Senhor para o adorar. Siló era o centro religioso da nação, que distava de Betel 18 quilômetros ao norte. Essa família subia para prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Apesar das dificuldades, pais e filhos
não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. No tocante à piedade, Paulo diz que ela é proveitosa para tudo, em 1 Timóteo 4:8. A palavra piedade no grego é eusebeia, remete à reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. Assim, se no lar existe a verdadeira piedade, não haverá desrespeito aos pais, nem abandono dos filhos em sua velhice. Olha só, irmãos, podemos ver que a família de Samuel era uma família piedosa, era uma família que tinha reverência, era uma família que tinha respeito, era uma família que tinha temor a Deus, era uma família que tinha fidelidade. Olha só as características dessa família. A palavra piedade aqui remete a essas características. Aqui no grego, ela tem um sentido, ou no original, ela é escrita eusebeia, remete a reverência, respeito, temor e fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. E nesta lição, irmãos, como é uma lição que nós podemos aplicar para nossas vidas, será que nós estamos, aleluia, com toda essa reverência perante o nosso lar, perante a casa do Senhor, perante a sociedade? Porque a sociedade via a família de Elcana como uma família piedosa. Trazendo para os nossos dias, a família de Elcana era uma família, apesar de todas as dificuldades, como foi dito nos subtópicos anteriores, era uma família crente, uma família que adorava a Deus, uma família que tinha princípios. Elcana era o líder da tribo. Elcana era o exemplo para a tribo. Então, irmão, parte sempre do homem, do cabeça da casa, ser o exemplo. Mas na sociedade que nós estamos vivendo, nos dias que estamos vivendo, estamos vendo a decadência dos homens. Os homens que é para ser o cabeça da casa, aleluia, estão cedendo para os filhos, estão cedendo para outros. Mas nós não, nós que conhecemos a palavra, sabemos que nós somos o cabeça da casa. Deus fala com cabeça. Deus fala com quem é o sacerdote. Aleluia. Amém, irmãos? Então nós podemos aprender nessa lição que nós devemos tomar nossa posição de servos, de homens de Deus, para que os que vêm ao nosso lado, que é a nossa família, ir bem. Porque se o homem não for bem, irmãos, pode ter a certeza que toda a casa que está ao lado não vai bem. Mas Deus te convida a ser piedoso, ser como a família de Elcana, piedosa, aleluia, ter reverência a Deus, ter respeito a Deus, aleluia, ter temor e ter fidelidade. Porque hoje esses princípios estão fugindo de muitos, principalmente das famílias que estão lá fora, principalmente daqueles que não conhecem essa palavra. E está se expandindo até no meio de nós, pastor Wanderson. Nós estamos vendo a falta, a carência desse temor, dessa reverência, através dos homens de Deus, que Deus o levantou para fazer a diferença. Amém? Vamos passar para o nosso síntese do tópico 1. Deixa eu correr aqui, porque é muita coisa para nós. O lar que Samuel nasceu não era perfeito. Entretanto, sua família era uma família temente, uma família que tinha respeito, uma família que adorava e exaltava o nome santo do Senhor. Tópico 2. Samuel, fruto de oração. Eita glória. Primeiro subtópico é a humildade de Ana. Vamos ver aqui a humildade da nossa irmã Ana. Descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, dedicada,
Apesar de todas as provocações de Penina, Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irritasse ou se irasse. 1 Samuel 6, 1:6. Perdendo-se o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus. Uma mulher cristã espiritual sempre busca sabedoria para proceder com prudência, como uma mulher piedosa. Ela evita responder aos ataques das outras, mas dirige-se à pessoa certa, derramando o seu coração diante de Deus. Olha só, irmãos, esse capítulo, esse subtópico primeiro aqui, aleluia, vem falar de Ana, da sua humildade. Se na época, que era a época da lei, já existiam mulheres com essa humildade, faça ideia agora na época que nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que habita dentro de mulheres. Podemos ver que a sua rival, quem era a sua rival? Era Penina. Como eu disse anteriormente, Ana suportou, talvez por conta de algumas atitudes que ela tomou, como eu trouxe ainda agora, que Ana talvez que cedeu a esposa, essa esposa para ter filhos, a Elcana. Talvez Ana tomou atitudes que deixou ela desgostosa, atitude que mais depois nós vamos ver que era irrevogável, não tinha como voltar mais atrás. Então nós podemos ver que aqui Penina, a sua rival, fazia de tudo para estressar, para tirar ela da bênção, para tirar ela da presença do Senhor. E no nossos dias, irmão, nós vemos isso. Nós temos isso, e não é lá fora não, é aqui dentro da casa. A rivalidade de Penina com Ana era dentro da casa de Elcana, dentro do lar. Aleluia. Mas nós vamos aprender aqui que Ana, ela não cedeu. Olha o que ela fazia. Penina irritava, Penina, sua rival, fazia de tudo para que ela se irritasse, perdesse a bênção. Perdendo-se o controle. Olha o que Ana fazia. Mas o que esta fazia, esta quem? Ana, subia à casa de Deus. Aleluia. Irmãos, não tem um melhor lugar de receber vitória, de receber bênção, de receber respostas. Talvez tem gente me ouvindo na internet que a aflição já está igual à aflição de Ana. No próximo subtópico nós vamos ver que a aflição de Ana era tanta que era uma aflição de amargura na alma. Ali, irmãos, nem o sacerdote, nem o esposo Elcana, nem ninguém na terra poderia tirar o que tinha dentro do coração de Ana. Mas ela, Penina, irritava, fazia de tudo, mas ela subia para a casa de Deus para adorar. Ela subia para a casa de Deus para exaltar. Ela subia para a casa de Deus para contar os seus problemas. Às vezes o esposo não entende o problema da esposa. Às vezes o esposo não entende. Às vezes os nossos problemas é só Deus que pode resolver. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo, com o seu sopro suave, vai tocar em corações, vai tirar essa angústia, aleluia, vai tirar essa dor, esse sofrimento de coração de muitos que estão nos ouvindo neste lugar, aleluia, ou na sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus, que essa dor venha estancar e o nome do Senhor seja glorificado, aleluia.
Uma mulher cristã espiritual sempre busca sabedoria para proceder com prudência. Olha só. Como mulher piedosa, ela evita responder aos ataques de outras, mas dirige-se à pessoa certa. Olha só. Derramando o seu coração diante de Deus. Então, irmãos, irmãs, você que sofre perseguição, porque tem, irmãos, nos nossos dias tem, e é o mais que tem. O inimigo usa, às vezes, para tirar nossa paz, para nos irritar, para tirar nossa bênção. Aleluia. Mas Ana se derramava diante de Deus. Então, olha só. Você que sofre perseguição, você que diz assim: Senhor, não aguento mais, não tem mais jeito. O pastor não resolveu. O meu líder não resolveu. O meu pastor superintendente não resolveu. Acaba com isso hoje, irmãos. Entregue aos pés do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele tem o poder para reverter a situação. Não precisa estar batendo cabeça. Não precisa estar se irritando, porque vai perder a bênção a que te irrita, e você também vai perder a bênção de Deus. Então seja prudente e entregue na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Subtópico número 2. Ana e sua amargura de alma. Olha aqui que nós estávamos falando ainda agora. Toda a situação da qual vivia fez com que a sua alma tivesse grande amargura. Aqui a palavra é a mesma que aparece em Êxodo 15, 23 e Ruth 1, 20. No caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento ou frustração. Lembra que ainda agora eu disse que talvez, alguns falam, né, que Ana que cedeu Penina para Eucana, para sim, ela tivesse filho, porque quando a senhora dava a escrava ou a pessoa para o seu esposo, o filho que essa escrava gerava era dela, da senhora. Então, para amenizar a sua dor, talvez Ana fez isso. É por isso que diz aqui, no caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento. Essa dor de Ana, essa amargura que estava dentro do coração de Ana, era um desapontamento. Ou uma frustração de algo que não deu certo, podemos dizer assim. Então aqui nesse início, eu quero trazer à luz a nós, que nós venhamos, irmãos, pensar, repensar, dobrar principalmente os joelhos antes de tomar atitudes. Porque às vezes não, eu falo com toda clareza e certeza, tem situações que é irreversível. Não tem mais jeito, depois de ser feito, já era. Apenas o nosso Deus para reverter a situação. Apenas o Espírito Santo. No santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Esse ato incomum fez Eli pensar que ela estava embriagada, mas com reverência ela explicou a sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Assim, aprendemos que as nossas amarguras e ansiedade devem ser colocadas perante o soberano Senhor. Ele sabe como tratar conosco. Amém, irmãos? É muito forte, irmão, essa lição. É muito rica para nós, para nossos dias. Esses atos aconteceu anos atrás. Milhares de anos atrás, mas é tão real para os nossos dias que vivemos. É tão real.
Olha, assim aprendemos que as nossas amarguras e ansiedade devem ser colocadas perante Deus. É o que eu tinha falado agora há pouco. Não perde tempo, irmãos. Com quem não merece a tua atenção. Entrega aos pés de Deus, porque Deus, olha aqui como diz aqui no finalzinho, Ele sabe como tratar conosco, aleluia. Ele sabe de tudo, Ele conhece. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por nossos dias, o apóstolo Pedro escreve para a igreja de todo o mundo. Então que nós venhamos lançar nossas ansiedades, as nossas causas, os nossos problemas. Porque, irmão, lá na cruz do Calvário, Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele colocou tudo sobre si. Isaías escreve, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo meu, o castigo do diácono Danilo, do pastor Vantos, do pastor Ícaro, esse castigo que nos trazia paz estava sobre o nosso Senhor. Então não há condenação para aqueles que estão aos pés de Deus. Ouve aqui o que eu vou dizer aqui, uma verdade muito interessante. Os nossos problemas é algo tão insignificante para o nosso Deus. O que nós estamos passando, o que você está passando, é algo tão pequenino, é o pó do pó, do pó, do pó, do pó, do pó para o nosso Deus. Amém? Aleluia, vamos correr, que já está, o meu tempo já passou. Terceiro subtópico, o pedido de Ana. Vamos lá? Aí. Ana pediu um filho a Deus. Esse pedido, ela fez um voto. Nesse pedido, ela fez um voto, mencionando duas promessas. Quantas promessas? Primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. Olha só. Note que o ministério de levita iniciava como aprendiz aos 25 anos, como oficial aos 30 e durava até 50 anos. Segundo ela, seria um nazireu. Segundo, ele seria um nazireu de Deus. Observe que o nazireu também tinha um tempo determinado. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela, portanto, lembrou-se dela, aponta para o socorro divino. Como é maravilhoso entregar tudo a Deus, levar-lhe as nossas causas, pois o seu agir é certo. Deus ainda intervém. Olha, irmão, que riqueza para nós. Que maravilha. Ana pediu um filho. E ela dedicou toda a sua vida. Nós podemos ver aqui que tinha um tempo determinado para os levitas se apresentar e aprender na casa de Deus após os 25 anos. Mas Ana disse: não, Senhor, ao desmamar o entregarei a ti. Oh, aleluia. Note que o ministério de levita iniciava como aprendiz aos 25, como oficial aos 30 e durava apenas 50 anos. Segunda, ele seria nazireu. O que é um nazireu? Era um homem que era separado, um homem consagrado, um homem dedicado totalmente ao serviço de Deus. E nesta noite aqui, irmãos, eu quero convidar você a tornar os seus filhos nazireu de Deus. Não como a cultura passada, mas no espiritual, irmãos. Deus precisa de homens separados, jovens separados, com compromisso.
E um nazireu, eu quero só trazer aqui algumas referências do que a separação do nazireu era. Primeiro, não cortaria o cabelo. Segundo, não beber vinho e bebidas fortes. E terceiro, não tocar em cadáver ou coisas impuras. Então era um homem separado, diretamente para o serviço ao Senhor. Amém? Então, nos nossos dias, que Deus levante homens, que os pais coloquem esses homens que estão crescendo, essas crianças que estão crescendo perante Deus. Se possível, faça voto, entregue a Deus, porque eu creio que este projeto vai dar muitos frutos na mão do Senhor. Amém? Síntese tópico 2. No âmbito da oração e súplica de Ana, que revela a angústia da sua alma, se encontra o nascimento de Samuel. Tópico número 3. Diz assim a palavra do Senhor, a nossa revista. O versículo 20 diz que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e o nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus. No hebraico, Shemuel, ou seu nome é poderoso. Também do hebraico, Shemuel. Atente para o sufixo el, tanto no caso de Shemuel, quanto no de Shemuel. A ênfase aqui cai para um nome poderoso. Olha só o que o nome de Samuel significa. Um nome poderoso. Ou seja, ao poder do Eterno, que deve ser adorado para sempre. Então o nome de Samuel era o nome do nosso Deus. El significava Deus. E Shemu, poderoso, ou é poderoso e eterno. Aqui no finalzinho diz, isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Então, irmãos, Samuel ele cresceu e foi fortalecido no Senhor. Se nós formos ver a história, nós vamos ver que Samuel, desde pequeno, já dava até instruções aos mais velhos, né? Mas isso fica para outras lições, que eu creio que vai ser falado. Segundo subtópico, o cumprimento do voto. A partir do versículo 21, lá está. A partir do versículo 21, nota-se que Elcana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com toda a sua casa, com exceção a Ana, que só subiria depois de desmamar o menino, apresentar sacrifícios anuais e cumprir o seu voto. Olha só. Pelo texto da Septuaginta, Elcana cumpriu seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra. Deuteronômio 12, 26 e 27. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra, conforme se esperava que todo levita fizesse. Após ser desmamado, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito por sua mãe. Assim o casal cumpriu conforme o prometido. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir. Então, irmão, podemos ver aqui que esse segundo subtópico do tópico do 3, podemos ver aqui uma parte muito interessante, que Elcana, como eu disse lá no início, ele era um homem, um chefe de família que era homem que fazia voto com Deus. E todo ano ele ia entregar o voto. E junto com o voto, ele entregava o dízimo. Olha só, irmão, que importante. Entregava o dízimo à casa do Senhor. É interessante que os levitas, eles eram para receber a bênção, o dízimo. Mas Elcana, ele entregava também o dízimo dos dízimos, como diz as Santas Escrituras nas leis.
Elcana entregava, ele era fiel, irmãos. E tem muitos homens de Deus que se dizem, entre aspas, homens de Deus, que nem esse princípio que vem desde o nosso patriarca Abraão falha, erra esse princípio, que é entregar o dízimo na casa do Senhor. Amém? Aqui no final, em Eclesiastes 5, 4 e 5 diz: quando você fizer um voto, cumpre-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Verso 5: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. O nosso Deus, irmão, é um Deus que ainda ele cumpre promessa, mas também recebe os seus votos. Você que está passando por dificuldade, por lutas, por provações, assim como o ano passava, o nosso Deus é um Deus que ainda cumpre promessas. Então faça um voto, irmãos. Faça um voto com Deus, mas um voto válido. Faça o voto e cumpra, como se diz aqui a palavra de Deus. Não seja tolo, porque o tolo faz voto e não cumpre. É melhor que não faça, como diz a palavra. Mas você, se crê ainda nisto, faça um voto que eu creio que Deus, o nosso Senhor, irá fazer por você a sua petição. Amém? Subtópico número 3 para encerrar. Dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli de que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Assim Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos seus filhos, na prática, uma vida de devoção sincera. Ao chegarem ao templo, em reverência, oram a Deus em casa, fazem o culto doméstico, primam por viver o Evangelho de Jesus Cristo. Os filhos que crescem vendo tal dedicação sincera, naturalmente são estimulados a temerem a Deus e amá-lo de todo o coração. Mostramos, portanto, reverência, humildade e honra ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, irmão, é uma lição muito rica, como eu disse, é apenas um resumo que nós trazemos aqui para os irmãos. Então, nós, os crentes, verdadeiramente, aqui como nesse último subtópico, eu creio que andam e fazem conforme aqui esse subtópico tem falado. E creio que fazendo assim, os nossos filhos que estão crescendo, não vão se esquecer nunca do nosso Deus, sempre vão ter reverência e adoração ao nosso Deus. Síntese do tópico 3. Ana cumpriu o seu voto, dedicando Samuel a Deus. Então que nós venhamos, aleluia, entregar os nossos filhos. Eu sei que é uma preciosidade para nós, principalmente os nossos filhos, mas que nós venhamos dar honra e glória ao nosso Deus, porque Deus, Ele sim tem projeto para todos. Amém? Eu quero deixar a conclusão para o nosso diácono Gabriel, que já até passei do meu horário aqui. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.